Milionário surpreende a empregada de limpeza carregando sua filha nas costas. E ao descobrir o motivo, fica em choque. O que você está fazendo com a minha filha? A voz de Ricardo cortou o silêncio da casa como uma lâmina. Ele acabara de chegar do escritório e se deparou com uma cena que o deixou paralisado. Uma mulher jovem, que não conhecia, carregava Isabela amarrada às costas enquanto passava pano no chão da sala. Mariana se virou devagar, sem pressa, como se já esperasse essa reação. Os olhos dela eram calmos, diferentes do desespero que Ricardo estava acostumado a ver quando alguém lidava com sua filha. Desculpa, Dr. Ricardo. Eu sou a Mariana, a nova faxineira. A agência mandou eu vir hoje. Ela explicou, ajeitando melhor o tecido que segurava a bebê. A senhora Teresa me disse que podia começar o serviço. Isso não importa. Ricardo largou a pasta no chão e deu um passo à frente. Você não pode carregar ela assim. E se cair? E se machucar? Ela está bem segura, olha só. Mariana fez um movimento suave, balançando levemente o corpo. Para surpresa de Ricardo, Isabela não chorou. Na verdade, a bebê estava sorrindo. Não é possível, ele murmurou chegando mais perto. Fazia 5 meses que Isabela nasceu. 5 meses desde que Carolina morreu no parto, e desde então, a bebê só chorava. Chorava quando acordava, chorava quando comia, chorava quando tentava dormir. As babás duravam no máximo 1 semana antes de desistir, dizendo que a criança era impossível. Mas ali estava ela, nos braços de uma completa estranha, tranquila como nunca tinha visto. Como você conseguiu? Perguntou, a voz mais baixa agora. Mariana sorriu e começou a cantar baixinho. Dorme, meu anjo pequenino, que a mamãe está aqui pertinho. Sonha com flores no jardim, que tudo vai ficar assim. Ricardo sentiu o sangue gelar. Essa música... Carolina cantava essa música durante a gravidez. Todas as noites, com a mão na barriga, ela repetia essa cantiga que a mãe dela ensinara. Onde você aprendeu essa música? Perguntou, tentando manter a voz firme. Minha avó sempre cantava. Disse que era boa para acalmar criança. Mariana respondeu, continuando o movimento suave. Quando vi que a pequena estava agitada, tentei algumas canções que sabia. Essa foi a que ela mais gostou. Isabela virou a cabecinha na direção do pai e deu um sorrisinho, pequeno, mas real. Ricardo sentiu algo se mover no peito, uma sensação que não experimentava há meses. Ela não sorri para ninguém, disse, mas para si mesmo. Criança sente quando a gente está com medo. Mariana observou, desamarrando o tecido com cuidado. Pode pegar ela, se quiser. Ricardo hesitou. Nos últimos meses, sempre que segurava a filha, ela chorava mais ainda. Como se soubesse que ele não sabia o que fazer. Como se sentisse o desespero dele. Mas quando pegou Isabela nos braços desta vez, ela continuou calma. Olhou para ele com aqueles olhos escuros iguais aos da mãe e fez um barulhinho que quase parecia conversa. Ela está com fome, Mariana disse, pegando a mamadeira que estava em cima da mesa. Tentei dar antes, mas ela não quis. Talvez aceite agora com você. Ricardo ofereceu a mamadeira, e para sua surpresa, Isabela começou a tomar sem resistência. Não chorou, não se debateu, apenas bebeu o leite com tranquilidade. Não entendo, ele murmurou. As outras babás diziam que ela era difícil demais. Criança não nasce difícil. Nasce precisando de carinho, Mariana respondeu voltando ao trabalho. Se me permite continuar, doutor, ainda tenho que terminar a limpeza. Ricardo ficou ali parado, segurando a filha que finalmente estava comportada em seus braços. Observou Mariana trabalhar. Ela era eficiente, mas não apressada. De vez em quando olhava para eles dois e sorria. Por alguns minutos, a casa ficou em paz. Pela primeira vez desde que Carolina morreu, Ricardo sentiu que talvez as coisas pudessem ficar bem. Isabela terminou a mamadeira e fechou os olhinhos, adormecendo no colo do pai. Um sono tranquilo, sem choro, sem agitação. Obrigado, Ricardo disse baixinho para não acordar a bebê. Por quê? Por fazer ela sorrir. Mariana parou de limpar e olhou para ele. Toda criança merece sorrir, doutor. Sua filha só estava esperando alguém perceber isso. Quando Ricardo colocou Isabela no berço mais tarde, ela continuou dormindo.
Pela primeira vez em 5 meses, a casa estava silenciosa, não porque a bebê estava chorando até cansar, mas porque ela estava realmente descansando. Ele ficou alguns minutos observando a filha dormir, pensando na cantiga que Mariana cantara, a mesma que Carolina cantava. Coincidência ou não, algo havia mudado naquele dia, e pela primeira vez, desde que se tornara pai, Ricardo achou que talvez conseguisse cuidar da sua filha. Ricardo, precisamos conversar sobre essa situação. A voz firme de Natália ecoou pela sala no momento em que ela entrou sem bater. Tora. Natália Freitas tinha essa mania de chegar sem avisar, sempre com a desculpa de que era como família. Ricardo estava no sofá com Isabela no colo. A bebê brincava com seus dedos, fazendo aqueles barulhinhos que ele já começava a entender como tentativas de conversa. Que situação? Perguntou sem tirar os olhos da filha. A faxineira. Teresa me contou que ela anda carregando Isabela pelas costas como se fosse um saco de batata. Natália se aproximou, o salto alto batendo no piso de madeira. Estava impecável como sempre. Blazer preto, cabelo preso, maquiagem perfeita. Tudo muito diferente do jeito simples de Mariana. Ela não carrega como saco de batata, Ricardo defendeu. Usa um pano especial, bem seguro. Ricardo, pelo amor de Deus. Natália sentou ao lado dele, colocando a mão no braço dele. Você não vê o perigo? E se ela escorregar? E se a amarração afrouxar? A Isabela fica calma com ela. Oh, calma? Natália riu, mas era um riso sem alegria. Criança de 5 meses não precisa ficar calma. Precisa aprender limites, rotinas. Essa mulher está criando dependência emocional. Isabela começou a resmungar, como se entendesse que estavam falando dela. Ricardo a balançou devagar do jeito que vira Mariana fazer. Carolina me fez prometer uma coisa antes de morrer, Natália continuou, a voz mais baixa agora. Pediu para eu cuidar de vocês dois. E eu não posso ficar quieta vendo você cometer erros. Que erros? Permitir que uma estranha crie vínculo com sua filha. Isabela vai crescer confusa, sem saber quem é a figura de autoridade na casa. Natália pegou a bolsa e tirou alguns papéis. Trouxe o contato de uma babá profissional, Carmen Duarte, formada com referências, especializada em bebês órfãos de mãe. A Isabela não é órfã, Ricardo disse, sentindo uma irritação crescer no peito. Tecnicamente é, querido. E precisa de cuidados especializados. Essa faxineira pode até ter boa intenção, mas não tem preparo. Bebês precisam de disciplina desde cedo, não de mimo. Isabela começou a chorar baixinho. Ricardo tentou acalmá-la, mas ela não parava. Viu só? Natália apontou. Ela já está acostumada com o jeitinho errado. Quando a faxineira não está aqui, ela fica perdida. Pode ser fome. Ricardo, confie em mim. Sou psicóloga há 15 anos. Sei reconhecer dependência emocional quando vejo. Se você não tomar uma atitude agora, vai ser muito mais difícil depois. Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a olhar nos olhos dela. Carolina confiava no meu julgamento. Você também deveria confiar. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Natália conhecia Carolina desde a faculdade. Sempre foi uma amiga presente, especialmente depois que ele enviuvou. Talvez ela estivesse certa. O que você sugere? Limite os contatos da faxineira com Isabela. E contrate a Carmen o quanto antes. Sua filha precisa de estrutura profissional, não de carinho de estranha. Isabela continuava chorando, e Ricardo não conseguia mais acalmá-la como conseguira nos últimos dias. Tá bem, disse finalmente. Vou conversar com a Mariana amanhã. Mariana, preciso falar com você. Ricardo estava atrás da mesa do escritório, tentando parecer firme. Do outro lado, Mariana segurava um pano de limpeza, ainda úmido do trabalho que fazia na cozinha. Claro, doutor. Fiz alguma coisa errada? Não é bem isso. Ele hesitou, evitando olhar diretamente para ela. É sobre a Isabela. Mariana ficou tensa. Desde que chegara ali, 3 semanas atrás, a bebê estava mais calma, dormindo melhor, comendo sem problemas. Ela não entendia qual poderia ser o problema. Ela está doente? Machucou? Não, ela está bem. Mas... Ricardo respirou fundo. Acho melhor você se limitar apenas à limpeza da casa, sem carregar a Isabela, sem dar mamadeira, sem cantar para ela.
As palavras saíram mais secas do que ele queria. Viu o rosto de Mariana mudar, a confusão dando lugar à mágoa. Posso saber por quê? Ela estava tão bem. Exatamente por isso. Uma psicóloga me explicou que você está criando dependência emocional. A Isabela precisa se acostumar a ficar sem você. Dependência? Mariana quase riu, mas era um riso amargo. Doutor, bebê precisa de carinho. Não é dependência, é necessidade. Você não tem formação para avaliar isso. Ricardo retrucou repetindo as palavras de Natália. Vai ser melhor para todo mundo. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, apenas olhando para ele. Depois assentiu devagar. Entendi. Se é isso que o senhor quer, é o melhor para a Isabela. Se o senhor diz. Ela saiu do escritório sem mais palavras. Ricardo ficou ali sentado, sentindo um peso estranho no peito. Do quarto da bebê, começou a vir um choro baixinho. 2 horas depois, Carmen Duarte chegou. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque rígido, uniforme impecável e uma pasta cheia de certificados. Senhor Ricardo, sou a Carmen. Doutora Natália me explicou a situação. Ela disse, apertando a mão dele com firmeza. Bebês órfãos de mãe requerem métodos específicos. Métodos específicos? Rotina rígida. Horários para comer, para dormir, para brincar. Nada de carregar no colo sem necessidade. Nada de cantigas que deixem a criança dependente de estímulos externos. Do quarto veio um choro mais alto. Carmen olhou o relógio. Ainda não é hora da mamadeira. Ela precisa aprender a esperar. Mas ela está chorando. Choro faz parte do processo educativo, Sr. Ricardo. Se atendermos toda vez que ela chorar, ela vai usar isso para manipular os adultos. Ricardo olhou na direção do quarto, depois para Carmen. A mulher parecia saber o que estava fazendo. Natália a havia recomendado pessoalmente. Está bem, vou deixar você trabalhar. Mais tarde, quando voltou para casa, encontrou Mariana arrumando seus materiais de limpeza. Já vai embora? O trabalho está pronto, doutor. E achei melhor não ficar muito tempo aqui com a nova babá chegando. Ela pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Só queria dizer uma coisa. A pequena Isabela é especial. Ela só precisa saber que alguém se importa com ela de verdade. A porta se fechou e Ricardo ficou sozinho na sala. Do quarto da filha, o choro continuava, mais fraco agora, mas persistente. Carmen apareceu na sala. Ela vai parar de chorar em alguns dias. É questão de disciplina. Mas enquanto Ricardo tentava se concentrar nos papéis do trabalho, não conseguia tirar da cabeça o último olhar de Mariana. Ela ainda está chorando, Ricardo disse, encontrando Carmen na cozinha preparando a mamadeira. Fazia uma semana que Mariana havia saído e Isabela não parava de chorar. Não era mais o choro desesperado dos primeiros meses, mas um gemido constante, como se ela estivesse sempre desconfortável. É normal, Sr. Ricardo. Está se adaptando à rotina correta. Carmen respondeu, medindo o leite em pó com precisão. Crianças resistem à disciplina no começo, mas ela nem come direito. Mal toma metade da mamadeira. Come o suficiente para sobreviver. O importante é que aprenda a comer nos horários certos, não quando tem vontade. Ricardo foi até o quarto e encontrou Isabela no berço, acordada, olhando para o teto. Quando o viu, ela não sorriu como fazia com Mariana. Apenas o observou com aqueles olhinhos escuros que pareciam maiores no rostinho que estava ficando mais magro. Oi, filhota, ele disse, estendendo a mão para tocar o rosto dela. Isabela virou a cabeça para o lado, evitando o toque. Não pegue no colo, Carmen advertiu, entrando no quarto com a mamadeira. Ela precisa aprender a ficar sozinha. Mas ela é apenas um bebê. Bebê que vai virar criança mimada se não tiver limites desde agora. Carmen colocou Isabela no cadeirão e ofereceu a mamadeira. A bebê virou o rosto, rejeitando. Viu? Está testando nossa autoridade. Carmen insistiu, forçando o bico da mamadeira entre os lábios da criança. Tem que mostrar quem manda. Ricardo saiu do quarto incomodado. Na sala ligou para Natália. Como estão as coisas com a nova babá? Ela perguntou. A Isabela não está se adaptando bem. Chora muito. Quase não come. Ricardo, isso é perfeitamente normal. Carmen é profissional, confia nela.
Bebês sempre testam limites quando encontram autoridade de verdade. Mas ela está emagrecendo. Crianças passam por fases. O importante é manter a disciplina. Se você ceder agora, vai ter problemas maiores depois. Quando desligou, Ricardo voltou ao quarto. Carmen não estava lá, e Isabela estava sozinha no berço, quieta demais. Isabela? A bebê olhou para ele, mas não fez nenhum som. Nem choro, nem gemido. Apenas olhou. Por que você não chora mais? Ele murmurou, pegando-a no colo contra as orientações de Carmen. Isabela ficou mole em seus braços, sem reagir, como se tivesse desistido. Na cozinha, encontrou Dona Teresa, a antiga cozinheira que voltara naquele dia. Como está a menina, Dr. Ricardo? Carmen diz que está se adaptando. Teresa franziu o senho. Não ouvi ela chorar hoje. Bebê que não chora é bebê doente ou muito triste. O que você quer dizer? A pequena Isabela era outra criança com a Mariana. Sorria, brincava, comia bem. Agora, ela balançou a cabeça. Parece que apagou. À noite, Ricardo ficou observando a filha dormir. Ela não se mexia, não fazia barulho. Era como se estivesse apenas existindo. Tentou se lembrar da última vez que a ouviu rir. Foi com Mariana, 3 semanas atrás. Pegou o celular e procurou o número da agência de limpeza, pensando em pedir o contato de Mariana. Mas hesitou. Natália tinha certeza de que era o melhor para Isabela. Carmen era profissional. Então por que se sentia como se estivesse perdendo a filha aos poucos? Ricardo parou o carro na frente da clínica e olhou o papel com o endereço que Natália havia dado. Centro de Desenvolvimento Infantil Dr. Cláudio Nogueira. Estava escrito na placa discreta. Vim buscar minha filha, disse a recepcionista. Isabela Albuquerque? A mulher conferiu na agenda. O Dr. Cláudio está terminando a sessão dela. Sessão? Ricardo franziu o senho. Natália havia dito que eram apenas consultas de rotina, para verificar se Isabela estava se desenvolvendo bem depois da fase difícil. Posso esperar na sala? A recepcionista hesitou. Normalmente os pais esperam aqui na recepção. Quero ver como está sendo feita a avaliação da minha filha. Ele passou direto pela recepcionista e abriu a porta da sala. O que viu o deixou confuso. Isabela estava sozinha numa mesa, cercada por alguns brinquedos que ela nem tocava. Não havia outros bebês, nenhuma atividade especial acontecendo. Apenas sua filha, apática, olhando para o nada. Senhor Ricardo! Dr. Cláudio se levantou rapidamente, nervoso. Não esperava o senhor hoje. Por que minha filha está sozinha? Cadê as outras crianças? Outras crianças? Cláudio ajeitou os óculos. Bem, cada caso é tratado individualmente. Natália disse que aqui tinha um programa especial para bebês. Onde estão os outros bebês? O programa da Isabela é específico para a situação dela. Ricardo pegou a filha no colo. Isabela nem reagiu, permaneceu mole como sempre estava ultimamente. Que situação? Que tratamento é esse? Senhor Ricardo, sugiro que converse com a doutora Natália. Ela pode explicar melhor os detalhes técnicos. Do outro lado da cidade, Mariana estava na casa de Dona Teresa. Desde que saíra da casa de Ricardo, as duas se encontravam regularmente para tomar café e conversar. Não consigo parar de pensar na pequena Isabela, Mariana disse, mexendo o açúcar na xícara. Eu também, filha. A menina está muito quieta quando passo por lá. Bebê quieto demais não é normal. Teresa, posso perguntar uma coisa? Essa doutora Natália, ela realmente entende de criança? Teresa fez uma cara pensativa. Olha, ela sempre dizia que era psicóloga, mas nunca vi ela trabalhando com criança, não. Sempre foi mais voltada para adulto, essas coisas de depressão, luto. Luto? É. Depois que a dona Carolina morreu, ela aparecia quase todo dia na casa. Dizia que era para ajudar o doutor Ricardo com o sofrimento dele. Mariana parou de mexer o café. Ela tratava luto, não, criança? Pelo que sei, sim. Inclusive, umas vizinhas comentaram que ela deixou os pacientes meio abandonados para ficar cuidando do doutor Ricardo. Abandonou os pacientes? Aparentemente, sim. Teve gente procurando ela no consultório e não achava. A secretária dizia que ela estava em caso especial. Mariana sentiu algo gelado no estômago. Teresa, você acha que ela realmente sabe o que é melhor para Isabela? Não sei, filha.
Só sei que aquela criança estava bem quando você cuidava dela. Agora... Teresa balançou a cabeça. Agora parece que está morrendo aos pouquinhos. As duas mulheres se olharam, a mesma preocupação nos olhos. Preciso descobrir mais sobre essa história, Mariana murmurou. Ricardo estava sentado no carro, ainda parado na frente da clínica, quando o telefone tocou. Ricardo, é a Mariana. Sei que não devia ligar, mas preciso falar com você sobre a Isabela. Ele hesitou. Natália havia dito para não manter contato com a ex-faxineira. Mariana, eu não acho que... Por favor, só 5 minutos. Descobri umas coisas sobre a doutora Natália. Coisas importantes. Algo no tom da voz dela o fez mudar de ideia. Onde você quer se encontrar? 30 minutos depois, eles estavam numa cafeteria pequena. Isabela dormia no carrinho, pálida e magra demais. Ela está muito diferente, Mariana disse olhando para a bebê. Carmen diz que é normal, fase de adaptação. Ricardo, posso te chamar de Ricardo? Ela esperou ele acenar. Natália nunca trabalhou com criança. Ela é especialista em luto de adultos. Como você sabe disso? Pesquisei. Conversei com gente que conhece ela. Ela abandonou os próprios pacientes para ficar cuidando de você. Ricardo franziu o senho. Isso não faz sentido. Faz sim. Ela sempre gostou de você, mesmo quando sua esposa estava viva. Você está inventando coisas. Estou? Mariana se inclinou para a frente. Pensa bem. Desde quando ela aparece na sua casa? Desde quando ela se mete nas suas decisões sobre Isabela? Ricardo ficou quieto, lembrando. Natália realmente tinha se tornado muito presente depois da morte de Carolina. Ela quer afastar todo mundo que pode atrapalhar os planos dela, Mariana continuou. Primeiro eu. Agora essa babá que deixa sua filha definhar. A Carmen é profissional. Profissional em quê? Em fazer bebê parar de sorrir? Em fazer criança ficar com medo de ser tocada? As palavras de Mariana doeram porque eram verdadeiras. Isabela realmente havia mudado. Não sorria mais, quase não reagia a nada. O que você quer que eu faça? Confia em mim uma vez. Só uma vez. Deixa eu ficar com a Isabela por algumas horas. Se ela não melhorar, eu desisto e nunca mais apareço na sua vida. Ricardo olhou para a filha. Isabela estava tão quieta que ele precisou se inclinar para ver se ela estava respirando. E se Natália descobrir? Então você inventa uma desculpa. Diz que teve uma reunião de última hora, qualquer coisa. Eles voltaram para a casa de Ricardo. Assim que Mariana pegou Isabela no colo, algo mudou. A bebê não sorriu imediatamente, mas seus olhos ficaram mais alertas. Oi, pequena, lembra de mim? Mariana disse baixinho, começando a cantarolar a mesma cantiga de antes. Em 15 minutos, Isabela estava tomando mamadeira inteira pela primeira vez em semanas. Em meia hora, ela esboçou um sorriso pequeno. Ricardo ficou observando, sentindo algo se mexer no peito, algo que não sentia há muito tempo. Como você faz isso? Não faço nada demais. Só trato ela como bebê, não como problema a ser resolvido. Quando Natália chegou de surpresa 2 horas depois, encontrou uma cena que a fez perder completamente o controle. O que essa mulher está fazendo aqui? Ricardo, você perdeu completamente o juízo? Natália entrou na sala como um furacão, os olhos fixos em Mariana, que segurava Isabela no colo. Natália, calma. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela apontou para Mariana. Que você trouxe de volta a mulher que estava criando dependência emocional na sua filha. Mariana se levantou devagar, protegendo Isabela contra o peito. Doutora, a bebê só estava... Você não tem direito de opinar, Natália gritou. Você é uma faxineira sem estudo, sem qualificação. Não entende nada de desenvolvimento infantil. E você entende? A voz de Mariana saiu mais firme que ela esperava. Porque, pelo que descobri, você nunca trabalhou com criança na vida. O rosto de Natália ficou branco. Do que você está falando? Estou falando que você é especialista em luto, não em bebê. Estou falando que abandonou seus pacientes para ficar aqui. Ricardo, você vai acreditar numa empregada doméstica? Mas Ricardo estava olhando para Natália com outros olhos. Pela primeira vez percebeu como ela sempre desviava quando ele perguntava detalhes técnicos sobre Isabela.
como ela sempre mudava de assunto quando ele questionava os métodos de Carmen. É verdade, Natália. Você nunca trabalhou com crianças? Isso é ridículo. Responde à pergunta. Natália olhou de Ricardo para Mariana, sentindo o controle da situação escapar das mãos. Trabalhar diretamente não, mas tenho conhecimento teórico. Conhecimento teórico? Ricardo deu um passo à frente. Você apostou com a vida da minha filha baseada em conhecimento teórico? Eu fiz o que era melhor para vocês dois. Para nós dois? Ricardo repetiu, uma compreensão terrível começando a se formar. Ou para você. Natália perdeu completamente a compostura. As lágrimas começaram a escorrer, borrado a maquiagem. Eu te amo, Ricardo. Sempre amei. Mesmo quando Carolina estava viva, eu sabia que éramos feitos um para o outro. O silêncio na sala foi absoluto. Mariana apertou Isabela mais forte contra o peito. Natália. Ricardo começou chocado. Eu tentei ser paciente, tentei esperar você superar o luto, mas essa mulher apareceu e estragou tudo. Ela apontou para Mariana. E essa criança que nem deveria ter nascido, ela só atrapalha. Como você pode falar isso da Isabela? Porque é verdade. Natália gritou completamente descontrolada agora. Se ela não existisse, você já teria percebido que eu sou a pessoa certa para você. Mariana discretamente pegou o celular e começou a gravar. Carolina me pediu para cuidar de vocês, e foi isso que fiz. Afastei todas as pessoas erradas da sua vida. Pessoas erradas? A faxineira, as outras babás, todas elas tiravam sua atenção de onde deveria estar. Ricardo olhou para aquela mulher, que considerava amiga há anos, e não a reconheceu. Você está doente, Natália. Eu estou apaixonada, e se você não consegue enxergar isso, então ninguém vai ter você. Ela avançou na direção de Mariana, tentando pegar Isabela. Me dá essa criança. Natália, para! Ricardo gritou. Mas ela já havia perdido completamente o controle. Me solta! Natália gritou, se debatendo contra os policiais que a seguravam. A confusão havia durado apenas alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando Natália tentou pegar Isabela à força, Ricardo conseguiu segurá-la até a polícia chegar. Mariana tinha gravado tudo, incluindo as confissões sobre manipulação e obsessão. Dr. Cláudio também está sendo investigado, disse o delegado a Ricardo. Aparentemente ele nunca teve licença para tratar crianças. Era só um favor que fazia para a doutora Natália. Quando a casa finalmente ficou quieta, Ricardo se sentou no sofá ao lado de Mariana, que ainda segurava Isabela no colo. A bebê estava calma, mas alerta, como se sentisse que o perigo havia passado. Desculpa, ele disse baixinho. Por quê? Por não confiar em você. Por acreditar nela em vez de confiar no que eu via com meus próprios olhos. Mariana balançou Isabela suavemente. Você estava tentando fazer o melhor para sua filha. Não tem nada que perdoar. Tenho sim. Quase perdi ela por causa do meu orgulho. Isabela começou a chorar, mas era diferente do choro dos últimos meses. Era um choro normal de bebê com fome, não aquele som desesperado de quem tinha desistido. Ela está com fome, Mariana disse, levantando. Posso... Claro. Na verdade... Ricardo hesitou. Você poderia ficar, não só hoje, mas... para sempre? Como faxineira. Como babá. Como a pessoa que cuida da Isabela. Como... Ele parou, sem coragem de terminar a frase. Mariana sorriu. Uma coisa de cada vez, Ricardo. Nos dias seguintes, a casa voltou a ter vida. Isabela recuperou o peso rapidamente. Voltou a sorrir, a balbuciar. Carmen havia sido dispensada no mesmo dia em que Natália foi presa. Ricardo aprendeu a cuidar da filha de verdade. Mariana ensinava com paciência. Como dar banho, como trocar fralda, como interpretar os diferentes tipos de choro. Ela está pedindo colo, não comida, Mariana explicava. Bebê precisa de contato, não só de leite. Uma noite, Ricardo estava dando mamadeira para Isabela quando começou a cantarolar a mesma música que Carolina cantava. Mariana apareceu na porta do quarto e ficou ouvindo. Carolina ficaria feliz vendo vocês dois assim, ela disse. Você acha? Tenho certeza. Mãe só quer ver filho feliz e cuidado. Isabela terminou a mamadeira e sorriu para o pai. Um sorriso grande, verdadeiro, que iluminou o rosto pequeno. Obrigado.
Ricardo disse para Mariana. De novo por quê? Por me ensinar a ser pai. Mariana se aproximou e tocou de leve no rosto de Isabela. Você sempre foi pai, Ricardo. Só precisava aprender a confiar em você mesmo. Quando colocaram Isabela para dormir, ela adormeceu fácil, tranquila. Pela primeira vez em meses a casa estava em paz de verdade. Mariana, Ricardo chamou quando ela ia para o quarto dela. Sim, você salvou minha família. Ela sorriu. Nós salvamos sua família. Juntos. Isabela, para de mexer no véu. Mariana riu tentando arrumar o cabelo da menina de 2 anos que não parava de puxar o tecido branco. Mamãe bonita. Isabela bateu palmas, sorrindo com aquele jeito esperto que derretia o coração de qualquer um. Eles estavam no quarto da pequena igreja do interior, se preparando para a cerimônia. Ricardo havia insistido em se casar lá, na cidade onde Mariana cresceu, rodeados pelas pessoas simples que a conheciam desde criança. Nervosa? Dona Teresa perguntou, ajeitando as flores do buquê. Um pouco, Mariana admitiu. Ainda parece sonho demais para ser verdade. Bobagem, menina. Vocês foram feitos um para o outro. Qualquer um que visse vocês com a pequena Isabela sabia disso. A transformação havia sido lenta, mas constante. Depois que Natália foi internada para tratamento psiquiátrico e Cláudio perdeu a licença médica, a vida na casa de Ricardo mudou completamente. Mariana não voltou como faxineira. Voltou como babá, depois como companheira, depois como parte da família. O amor cresceu naturalmente, sem pressa, construído dia a dia enquanto cuidavam juntos de Isabela. Papai! Isabela gritou quando Ricardo apareceu na porta, elegante no terno escuro. Oi, princesa. Ele pegou a filha no colo, tomando cuidado para não amassar o vestidinho rosa. Você está linda igual a mamãe Mariana. Mariana sentiu o coração acelerar. Ainda se emocionava quando ouvia Isabela chamá-la de mamãe. A palavra havia surgido naturalmente, sem forçar, quando a menina começou a falar. Você também tá bonito, ela disse arrumando a gravata dele. Pronto para ser minha esposa oficialmente? Mais do que pronto. A cerimônia foi simples e bonita. A igreja pequena estava cheia de vizinhos, amigos do trabalho de Ricardo e toda a família de Mariana que veio do interior. Isabela foi a daminha mais fofa que já existiu, jogando pétalas para todos os lados e rindo alto quando o padre falou sobre união eterna. Quando trocaram alianças, Isabela insistiu em participar, estendendo as mãozinhas como se quisesse bênção também. Vocês aceitam cuidar juntos desta criança, amá-la e protegê-la como família verdadeira? O padre perguntou, saindo do roteiro tradicional. Sim, responderam juntos, olhando para Isabela que batia palmas achando tudo muito divertido. Depois da cerimônia no jardim da igreja, Ricardo segurou a mão de Mariana e olhou para a filha brincando com as outras crianças. Sabe o que penso? Ele disse. O quê? Que Carolina tá sorrindo lá do céu vendo nossa menina feliz assim. Com certeza tá, Mariana concordou, e orgulhosa do pai que você se tornou. Isabela correu até eles, os braços abertos, sorrindo com aquela alegria pura que só criança amada de verdade consegue ter. Mamãe, papai, ela gritou se jogando nos braços dos dois. Ali, naquele jardim simples, sob o céu azul do interior, eles eram finalmente uma família completa. Uma família que nasceu da dor, mas venceu com amor. Que história emocionante, não é mesmo? A jornada de Ricardo, Mariana e da pequena Isabela nos mostra como o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo, mesmo quando pessoas manipuladoras tentam destruir uma família. Se essa história tocou seu coração tanto quanto tocou o meu, deixa um like no vídeo e compartilha com quem você acha que também vai se emocionar com essa linda história de recomeço e esperança. E você, o que achou da transformação do Ricardo de um pai perdido para alguém que aprendeu a confiar no próprio instinto paterno? Conta nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. Se gostou do conteúdo e quer acompanhar mais histórias como essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ah, e me conta também, de que país você está assistindo esse vídeo? Adoro saber onde estão nossos queridos seguidores espalhados pelo mundo.